eu sou a Lu e hoje preparei para vocês uma cuia de chimarrão com rosas laranja. Aqui nós temos o risco e nós vamos começar por esse galinho aqui, pelas folhas. Vou usar o pincel número 6, o verde pântano, para fazer a sombra. Olha, você viu que eu deixo nas folhas esses risquinhos? É onde você vai começar com a sombra. Se você colocou do lado do risquinho, você vai colocar do lado contrário também. Ó, do meio pra cá e aqui a gente coloca da borda para o centro. Essa foi a sombra, verde pântano. Vou colocar aqui também. Olha, tá vendo? Aqui não é dobrinha, eu só resolvi crescer a folha. Assim, ó. Puxando pro lado que tem aquela ranhurazinha. Aí, depois, do lado contrário, você vai colocar a mesma cor, que é a cor da sombra. Nesse caso aqui, o verde pântano. E depois, você vai usar, para fazer a luz, o verde pistache. Você só completa o espaço que sobrou. Você vai puxando o pincel para dentro, sem deixar misturar muito. Olha como que vai ficando, cheio de ranhuras. Aqui, coloco a tinta e puxo para o lado contrário. Essa é a forma básica da folha. Vou colocar aqui também. Agora eu vou iluminar uma segunda vez com um pouquinho do marfim. Esse marfim é bem pouco. Você não vai cobrir o verde pistache. Outra coisa, você pode fazer com tons de verde que você gosta mais, que você tenha. Não tem que ser o tom de verde que eu escolho. Eu tento variar as cores para que vocês tenham mais opções. Tá? Já vou aproveitar o pincel sujinho, verde pântano e marrom. Os dois juntos no pincel, pântano e marrom. E vou fazer aqui os galinhos. Olha. Você vai preencher. Aqui no pezinho deixa um pouquinho mais largo. Agora eu vou sujar o meu pincel só de um ladinho. E vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocando, coloquei o marfim, vou colocando a tinta bem em cima. Não vou fazer uma linha reta, eu vou colocando. Com o pincel 0 e o pântano, eu vou fazer aqui um galinho. Eu vou fazer assim, ó, um semi-contorno, que eu chamo, é um acabamento. Se você não gosta, você não precisa fazer. Às vezes eu gosto de fazer, porque às vezes ele ajuda a dar um acabamento melhor. E depois, para finalizar, ó, marfim, bem no centro, mas não precisa acompanhar a linha que ficou ali do verde pântano. Agora nós vamos preencher essa parte aqui todinha de branco. Preenchido de branco com cinza. A gente vai fazer uma sombra assim, ó, toda a volta. Faço aqui em cima, faço toda a volta. Coloque um pouquinho de tinta só na borda e vai levando o pincel de leve.
Agora que eu esfumacei tudo com cinza, vou pegar um pouquinho do branco e vou passar aqui, ó, bem aqui nessa partezinha, para separar esse desse. E com o cinza, joguei para cima. Com o cinza, eu vou fazer aqui, ó, pontinhos. Procura fazer os pontinhos parelhos em tamanho. Agora eu vou fazer essas 3 folhas que estão por trás desses elementos. Vou fazer da mesma forma que eu fiz ali, depois você confere. Olha as folhas que eu acabei de fazer, você pode conferir. E agora nós vamos fazer o corpo da cuia. E eu vou trabalhar assim. Olha, eu vou fazer esse pedaço aqui com amarelo ocre. Vou preencher. Vou fazer um pedacinho aqui para você ver. Aqui eu vou preencher inteiro, tá? Depois eu vou usar o marrom na borda e venho crescendo assim para cima do ocre. Olha só. Venho limpando o meu pincel. Isso eu vou fazer com o marrom na borda toda. E o ocre vai ficar aqui no meio. Esse cantinho aqui, olha, já misturei o bastante. Você viu que veio sumindo. Aí, eu vou pegar um pouquinho do preto e vou colocar aqui, ó, no cantinho. E eu vou crescer um pouquinho esse preto para cima do marrom. Olha que degradê bonito que vai ficar. Então, eu vou fazer toda a cuia. Olha, misturei o marrom e agora o pouquinho de preto. O preto vai nos cantinhos. Aqui é um cantinho escuro, então vai um pouquinho mais. Eu vou limpando o pincel aqui, ó, para cima do marrom. Aqui vai um pouquinho, do mesmo jeito daquele lado. Agora, aqui embaixo também, ó, pouquinho, aqui bastante. Vou subindo com preto, limpando o pincel. Olha, meu pincel tá bem sujo e eu tenho pouco espaço, então eu vou lavar. E venho com ele sem tinta, aqui, ó, empurrando o marrom pra cima do preto agora. Olha como eu consigo ver as 3 cores, o ocre, o marrom e o preto. E esse preto, você pode trazer assim, ó, um pouquinho, toda a borda. Nem precisa misturar muito, pode deixar uma textura leve, porque essa cuia é daquela de porungo. E ela não é muito lisinha, ela tem umas texturas. Bom, concluído aqui, a gente pode colocar um pouquinho de branco aqui, ó, nessa área clara do ocre. Só para trabalhar um pouquinho de luz. Pronto. Agora, eu vou preencher a base de cinza. Vou pegar o branco e vou fazer assim, ó, uns risquinhos. Você viu? Eu comecei aqui e vou levando e o pincel vai ficando limpo. Quando chega aqui, praticamente a tinta acabou. Onde eu bati o pincel ficou muito branco, então eu voltei com um pouquinho do cinza. Olha, só tirei aquela parte muito clara. Essa parte aqui de dentro é ocre.
E essa parte de fora, eu já vou colocar o marrom. Aqui, ó, na parte de baixo, eu vou acentuar o preto. Para dar um pouquinho mais de contraste. Lavo meu pincel e eu vou iluminar com o ocre aqui, ó. Eu tenho marrom, preto embaixo e aqui o ocre. Fazendo essa linha. Se você tiver dificuldade de fazer uma linha assim, certinha, retinha, vai colocando o pincel. Não faz mal se ficar um pouquinho de textura. Olha, vai apertando o pincel. Do lado de trás, eu vou colocar em cima o ocre. Eu vou preencher essa erva com verde oliva. Olha, eu pinguei ali, eu já vou terminar aqui. Eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou fazer uma luz, assim, ó, uma pincelada mesmo, tá vendo? Aqui e aqui na borda também. Ó, ficou assim todo crespinho. Pronto. Você viu que eu derramei aqui? Vou tirar o excesso da tinta. Agora, eu vou usar creme de barbear. Ó. Eu vou colocar em cima. Não pode vir aqui, tem que ser só aqui. Eu vou esfregar um pouquinho. Um pouquinho de água, muito pouquinha água, só para fazer, para umedecer ali. Não pode chegar na pintura, porque se chegar ali vai tirar a tinta. Eu vou continuar a pintura. Isso daqui fica, depois que secar a pintura, eu posso lavar. Não lave o seu pincel que você usou aqui com creme de barbear na água onde você está limpando o seu pincel da pintura. Porque se o creme misturar na água, a tinta vai prejudicar a tinta. Esse eu vou deixar assim e vou continuar a pintura. Agora eu vou fazer essas 3 folhinhas aqui. Você viu que essa tá por cima das outras duas. Então, o que a gente faz? Eu vou começar pelas de trás. Colocando sombra. Agora, eu vou seguir... Aqui, ó, a folhinha tá atrás da rosa. E aqui tá a linha do centro, com a ranhura pra lá. Essa daqui também tá por trás da rosa. Aqui tá o risquinho e a ranhura tá pra cá, a linha do centro. Aí, agora pego o verde pistache, vou colocar aqui na pontinha, eu vou passar esse lado aqui, ó, toda a borda. E aqui dentro, puxando pra cá, pro lado oposto. Coloquei a tinta no centro e puxei pra cá. Agora, eu vou do lado de fora, puxando pra dentro. Tem uma pontinha. Isso. Agora, eu vou fazer essa do centro. Aqui, esse fundo todo. Aqui tá o centro, tá? Puxei. Pra cá, você viu que ela tá dos dois lados por cima. Como que a gente vai resolver isso? Eu vou fazer a sombra pra cima, do lado que eu coloquei a ranhura. Desse lado aqui, eu vou colocar uma sombra no meio. Ó, puxo pros dois lados. E agora, com o pistache, eu coloco aqui, puxo um pouquinho para esse lado, coloco aqui e puxo um pouquinho para aquele lado.
ela vai ficar, a folha vai ficar sombreada, mas vai ficar por cima, porque eu tenho luz aqui. Do lado de cima, eu procedo normalmente como qualquer folha. Agora, para iluminar com o marfim, eu vou colocar só uma isca aqui, um pouquinho ali. Essa eu posso colocar aqui do lado de cima, ó. Posso deixar mais clarinho. Esta eu coloco aqui para separar daquela outra. Eu coloco um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Olha como que ela vai ficar. Aqui eu vou aproveitar e vou fazer uma dobrinha. Aqui eu coloco menos, porque eu não quero que cubra aquele escuro totalmente. Vai ficar assim. Já vou aproveitar e vou fazer mais essa daqui, a outra folha que tem aqui do lado. Agora nós vamos fazer, já fiz a folha, agora nós vamos preencher aqui, ó, a área do botão de laranja. Eu vou dar uma pinceladinha de amarelo para fazer uma luz. Duas. O restante desse botão, eu vou colocar o verde pistache. Onde tem uma área muito fininha, você deve... Eu tô trabalhando com o pincel número 4, você deve trabalhar com o pincel 0, tá? Aqui, ó, para terminar as pontinhas. Pistache é a base. Agora, o pântano. Olha, aqui eu tenho que separar daquela parte de cima. Aqui também, aqui também. O que que eu faço agora? Eu dou uma puxadinha nesse pântano pra cá, uma puxadinha pra lá. Esse daqui vai ficar assim, ó, com uma sujeirinha de pântano no meio e aqui pra baixo. Agora, eu vou iluminar um pouquinho com o marfim. E é muito pouquinho mesmo, tá? Eu vou passar um pouquinho do marfim bem aqui, ó, em cima do pistache. Não trouxe aqui em cima do pântano. Aqui também vou pôr um pouquinho. E agora, aqui, ó, nessa área, eu vou colocar a tinta aqui pra trás. Olha, ficou bem clarinho. Vou colocar um pouquinho aqui e vou limpar o meu pincel aqui. Com o pincel 0, agora, e o pântano. E eu não vou pegar o pântano puro, eu vou pegar o pântano junto com pistache. Ó, coloquei as duas cores e vou fazer essas pontinhas. Pistache e pântano. Agora, esse botão aqui, eu vou trabalhar também com o amarelo ouro, com o laranja e com o branco. Aqui, eu vou começar por essa pétala que tá atrás. Eu vou fazer, a gente poderia preencher inteiro, mas eu vou preencher com o laranja pedacinho por pedacinho, vou deixar o espaço para pôr o amarelo, não vou preencher inteiro, porque assim a gente tem uma gradação de cor que vai ficar bonita. Ó, toda a área de sombra eu tô colocando o laranja e deixando um espaço pequeno para colocar o amarelo ouro, que vai ser basicamente a nossa primeira luz. Agora, essa pétala aqui, sempre comece por quem tá por trás, que fica mais fácil o trabalho. Tá vendo? Ó, deixei toda a borda, porque essa borda aqui tá por cima daquela pétala de lá. Essa borda aqui é a crespinha e esse lado aqui é reto, é liso.
Agora eu vou fazer esse pedacinho aqui, que é uma dobrinha. Esse pedaço aqui, ó, é uma pétala só, tudo isso. Aqui a gente tem uma dobra. Eu vou começar colocando tinta aqui por trás. E aqui a gente tem um pedacinho amarelo, que é um pedacinho de luz, tá? Agora, esse outro espaço, aqui tá por baixo. E esse lado aqui todo, ele tá por cima. Agora, por último, a dobrinha. Eu vou colocar só um pouquinho do laranja no meio, porque a dobrinha, ela tá por cima daquelas e tá por cima dessas. Então, toda essa beirada vai ficar amarelinha. Peguei o pincel um pouquinho menor, número 2, aparadinho, porque eu quero fazer um pouquinho de sombra aqui nesse botão com marrom. Peguei o marrom, uma pinceladinha de laranja e misturei, tá? E agora eu vou dar uma realçada nessa sombra. Todo lugar que tiver o laranja, você pode colocar um pouquinho dessa mistura. Olha como realça. Porque esse daqui, ele tá por trás, então ele pode ficar um pouco mais escuro. E agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. O branco, ele só vai em cima do amarelo ouro. E não é preciso puxar e fazer muito branco. Olha como eu faço. Eu pego a tinta e eu vou apertando o pincel. Eu aperto, às vezes depois eu faço assim. Dou uma ciscadinha para baixo. Olha, se ficar esse meio um contorninho ali, não faz mal, tá? Aqui, ó, a dobrinha, que vai ficar bem crespa. Aqui, um pouquinho do branco. Aqui também um pouquinho do branco. Não é para chegar em cima, ele vai sumindo por aqui. Aqui é borda um pouquinho do branco também. Aqui a pétala dobrou, então aqui é liso, ó. Não pode ficar crespo. Aqui também é liso. Pronto o botão. Vou aproveitar com o pincel pequeno e vou colocar um verde pântano aqui embaixo. Vou preencher esse buraquinho aqui. Porque o botão tá por trás dessa rosa. Ficou um buraquinho só ali, vou preencher. E a rosa nós vamos fazer dessa mesma forma. A rosa, eu vou começar por essa. Aqui eu tenho um pingo de tinta também, hoje estou desastrada. Eu vou começar por essa pétala que tá por trás. Coloquei o laranja sem colocar até a borda. Vou fazer um sombreadinho aqui de leve com o marrom. Você viu que eu coloquei aqui, ó, só no fundinho. E já vou colocando o amarelo em seguida. Já posso até colocar o branco. Se bem que eu prefiro colocar a luz depois que a gente faz, porque já tá meio seco. Ó, o branco você pode dar uma
puxada de pincel. Agora, nós vamos fazer esta pétala. Laranja. Já vou colocar nessa pétala aqui também. Termino de preencher com amarelo ouro. E agora, já vou iluminar as duas com o branco. Aqui, eu vou fazer essa puxadinha de pincel. Você não precisa colocar branco inteiro. O branco é só para fazer um. Aqui tem a dobrinha, ó. Aqui, eu vou puxar assim. Você pode seguir o teu desenho. No risco, eu anotei o sentido da puxadinha aqui, da pincelada. E aqui também uma dobrinha. Se ficou muito branco, você lava teu pincel e você volta com um pouquinho do amarelo ouro, fazendo isso aqui, ó. Tá? Agora eu vou colocar branco no meu de novo. Agora, as próximas duas são estas aqui. Eu vou fazer também o laranja e o amarelo ouro. Você viu que essa dobrinha aqui eu deixei e vou colocar amarelo ouro nela inteira. Pronto. Inclusive, o risco fica aparecendo. Eu esqueci do marrom. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho, aqui um pouquinho. Que eu esqueci de colocar. Se você não quiser colocar essa sombra de marrom aqui, não precisa. Porque você vai ter a rosa laranja do mesmo jeito. Só que quando você coloca essa segunda sombra, ele dá um pouquinho mais de profundidade, parece que fica mais repolhudo. Agora, o branco. Esse aqui, ó, você põe o branco na bordinha e puxa, fazendo esse movimento. E aqui, por último, só essa dobrinha. Esta aqui, você vai colocar o branco. Aqui precisa ficar bem certinho, porque ela tá por cima. E daí, você vai puxar fazendo este movimento. Dobrinha. Agora, vamos fazer esta aqui. Você vai colocar o laranja aqui, ó. Puxando pra fora. Vai colocar... Vou até passar um pouquinho pra dentro aqui, ó. Pra cima da outra, dessa daqui. Vai colocar um pouquinho do marrom aqui em cima do risco. E vai esfumaçar pra lá e pra cá. Fazendo esse movimento. Agora, completa essa pétala aqui com o amarelo ouro. Essa pétala aqui, ela tá por cima de todas as outras. Esta, eu vou colocar, ó, bem no meio, eu começo colocando o branco retinho. À medida que eu venho pros lados, eu vou fazendo esse movimento. E aqui, eu vou fazer este movimento. Agora, vamos fazer esta pétala aqui e esta aqui. Vou colocar o laranja até ali embaixo. Essas duas pétalas têm dobras. Isso daqui faz parte desta mesmo. Só que, por enquanto, nós vamos fazer só esse pedacinho aqui. Vou colocar também aqui um pouquinho do marrom.
e já vou iluminar esse pedacinho com branco. É bem pequeno, mas precisa ter uns pontinhos de luz também. Esse vem até aqui. Não vou puxar para lá, ele vai encontrar esse pontinho aqui. Agora eu vou preencher todo esse miolo aqui com laranja. Se você quiser, pode preencher inteirão. Eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui no centro. E agora eu vou colocando por trás dos riscos. Eu vou preservar o espaço do amarelo. Olha, sempre por trás. Assim você já fica com o lugar das pinceladas de luz. Agora, o amarelo vai no espaço que restou. Coloquei aqui os amarelos e agora aqui, ó, no centro, eu vou colocar o marrom e eu vou deixar um pouco mais escuro, olha, eu tô colocando bastante marrom. Eu vou limpando esse pincel pra fora, sempre redondinho, mas sem fazer uma linha. Olha, subi aqui, subi aqui. Aqui não vou colocar sombra. Eu vou trabalhar um pouquinho o branco. Assim. Se você quiser, você pode virar o teu pano para rosa ficar para cima. Eu vou trabalhar do jeito que tá o risco. Mas você pode pôr para frente. Não sei se vai te ajudar. Todo lugar que você tem amarelo ou ouro agora, olha, você dá uma pinceladinha. Pinceladinha de branco. Isso vai formar aquelas pétalas menores que a gente tem dentro da rosa. Depois você pode até limpando assim, ó, teu pincel. Só não deixe riscos muito compridos aqui, porque as pétalas são arredondadas. Nesse momento, nós vamos fazer estas dobrinhas aqui agora. A gente vai colocar um pouquinho do amarelo ouro. Não, a gente coloca o laranja primeiro, né? Esqueci. Então, aqui, ó, o laranja. Laranja. Daí, agora, o amarelo ouro. Um pouquinho do amarelo. E aqui já tinha colocado. Um pouquinho do branco. Primeiro, vou dar uma pinceladinha aqui. Você viu que a gente tá trabalhando assim, ó, nesse sentido. Aqui a gente tem uma dobrinha. Então, ó, branco. Aqui a gente tem dobrinha. Aqui a gente tem dobrinha. Essa parte aqui agora, que é o restante dessa pétala. Tô colocando laranja aqui, puxando pelo meio, porque essa pétala, é uma dobra que tá por cima desse lado e por cima desse lado. Já vou colocar o laranja aqui também. Pronto, preenchi, deixei só a dobrinha aqui, ó. Vou fazer toda essa beirada com amarelo. Essa daqui também. Aqui, ó, vou preencher a dobrinha com amarelo. Vou usar um pouquinho do marrom aqui no centro. Não precisa chegar na borda, não. Só aqui um pouquinho. E nessa pétala maior, eu vou usar um pouquinho do marrom aqui, ó. Comecei no meio, e daí eu venho limpando o pincel. Também, não precisa chegar com esse marrom aqui na ponta. É só aqui, ó, para dar um pouquinho de profundidade, porque ela tá por baixo. Você se lembra que aqui embaixo, quando a gente passou aquele marrom aqui para fazer a sombra, você já veio com ele um pouquinho para cima, então já fez uma base aqui.
E para finalizar, o branco aqui. Se lembra que a gente chegou com o branco aqui, fazendo esse movimento? Agora você vai pegar essa linha e vai virar para lá. Ó, uniu. Aqui mais uma e aqui mais uma. Então, essa parte aqui é a dobrinha dessa pétala aqui. E aqui eu vou pôr só um pouquinho do branco para separar da pétala de baixo. Agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, um pouquinho do branco. Essa dobrinha, eu vou fazer com o pincel com a tinta para lá. Eu vou dando apertadinhas de pincel. Aqui no final dá uma puxadinha, porque tem que terminar bem fininho. E pra cá a mesma coisa, olha, apertadinha de pincel. Aqui também, tem que terminar aqui bem fininho. E essa pétala maior aqui, eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro bem no meio. E em cima desse amarelo ouro, uma pontinha de branco. Só mesmo para dar um brilho aqui, ó. Tentando cobrir aqui a mancha de tinta que eu derramei. Mais uma vez, eu acho que cobre. E agora, aqui nesse miolo, eu vou fazer assim, amarelo ouro, e vou fazer umas batidinhas. Não. Amarelo ouro com um pouquinho do branco, já pode ir direto, assim, ó. Começa bem no centro, aqui, onde tá bem escurinho, e daí vem subindo. O pincel vai limpando e vai ficando assim, bem crespinho, assim. Isso. Então, eu esperei o trabalho secar, lavei aqui, tá vendo? Ficou uma coisinha assim, muito fraquinha. Não dá nem pra perceber. Quando eu fizer o fundo, eu vou dar uma disfarçadinha ali. Então, agora... já secou totalmente. E eu vou fazer com o amarelo ocre um pouquinho de luz aqui, ó. Já tá bem seco o trabalho. Ó, um pouquinho de luz seca. Só aqui, pra mostrar que tá por cima. E um pouquinho aqui desse lado também. Então, eu passo o pincel, ó, tiro o excesso de tinta, eu passo o pincel bem na borda, com pouquíssima tinta. E vou esfumando. Olha, vou limpando o pincel. Então, só isso aqui. Agora, eu vou esperar secar de novo. Que eu fiz acabamentinho aqui, fiz acabamento aqui e ali. E a gente vai fazer o fundo. Tá, agora que nós já fizemos aqui esse acabamentinho, tá seco, eu vou pegar o pincel grande, um pincel número, deve ser número 14, esse aqui que nem tem número mais. Com uma gota de água, ó, uma pincelada de água, na verdade. Uma pincelada de amarelo ocre. Vou tirar o excesso de tinta do pincel totalmente. Aí eu vou fazer uma sombra com esse amarelo ocre. Aqui embaixo eu faço assim, ó, na horizontal. Porque a gente quer simular uma mesa. Não é preciso fazer um quadrado. Aqui você pode deixar pontas. Aqui embaixo da cuia mais fortinho. Aqui já vou começar a trabalhar redondinho. Vai dando pinceladinhas. Não é preciso cobrir inteiro. Você viu que eu começo sempre no cantinho.
e eu venho limpando o pincel pra fora. Aí, aqui pra fora ele fica mais manchadinho. Aqui, ó, trouxe o pincel bem limpo. Aí, mas nos cantinhos pode ficar um pouquinho mais forte. Pro lado de cá também. Embaixo da folha, eu vou deixar aqui embaixo um pouquinho mais escuro. Agora, eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um número 6 aparado, mas que tenha cerda comprida. E vou fazer com verde pântano. Ah, tem que colocar uma pinceladinha de água também. Coloquei aqui, ó, em cima desse, onde eu tava lidando com o ocre. Aqui embaixo, quero deixar bem escuro. Não vou cobrir esse ocre, tá? Eu vou deixar assim meio riscado. Ó, embaixo da folha. Aqui embaixo da rosa, eu vou fazer o contorninho aqui, ó, bem direitinho. Pra fazer um apoio. Tô escurecendo essa base cinza aqui, ó, toda a borda de baixo, escureci um pouco. Aqui no cantinho, vou colocar um pouco. Não precisa fechar aqui. Olha, terminei por aqui. Nesse cantinho também vou pôr um pouco. Você viu que o amarelo ocre já disfarçou aquela manchinha que eu tinha aqui, onde eu derramei a tinta. Coloque assim, ó, a tinta bem no cantinho e vai abrindo. Aqui, ó, bem embaixo da flor, eu vou colocar um pouquinho do laranja. Eu não cobri o ocre e nem cobri o verde. O laranja não cobre o verde também. Aqui também, ó, um pouquinho. Vai funcionar como se fosse um reflexo. Com o pincel número 4, agora menorzinho, eu vou colocar um pouquinho do preto. Só nos cantinhos. Puxando aqui um pouquinho, ó. E agora, para finalizar, com esse pincel mesmo, ele tá bem durinho, número 4, eu vou colocar em cima do ocre aqui um pouquinho do marfim. Ó, coloco em cima do ocre e dou uma empurrada nessa cor escura. Deixar meio marcado mesmo, assim, meio com listras. Se ficou algum risco assim muito forte, aí você pode passar um pouquinho do marfim em cima. Olha como ele suaviza e deixa uma cor bem agradável. E por último, eu vou pegar um pouquinho do marfim, tiro o excesso no pratinho e eu vou colocar mais uma luz aqui, ó. Uma luz seca. E um pontinho de luz aqui. Com o branco, um pouquinho de luz bem no centro. Aqui, ó. Não precisa ser uma linha contínua, tá? Você vai colocando a tinta. Olha, eu tô acrescentando o branco. Então, aqui vai uma luz com marfim e com o branco. Pronto, finalizado. Aí a rosa laranja, a cuia de chimarrão. Espero que tenham gostado. E esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.
Até o próximo!